Recebeu o pastor Lucas. Ele é um amigo já de uma longa data, querido, ele e sua família. Tiveram perdas, né, nesse ano, mas ele está servindo a Deus. Está aqui com a sua esposa, é uma alegria recebê-los. Ele serviu em vários lugares já e como missionário serviu no Sudeste Asiático, né, e hoje ele tem servido como pastor na Igreja Batista, ali é Campos Elíseos? Campos Elíseos. E é uma alegria recebê-lo aqui nesse pré-DIP, né? Nós faremos o Domingo da Igreja Perseguida no domingo que vem, mas ele já vai aquecer o nosso coração, né, com a palavra de Deus e com tudo aquilo que Deus tem derramado na vida dele. Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graça, Pai. Te damos graça pela vida do Lucas, te damos graça pelo amigo, te damos graça pela sua família, te damos graça pelo seu sustento, pela tua provisão e pelo teu amparo, Senhor, nesse ano tão difícil para eles, ó Pai. Que o Senhor derrame a tua presença e o teu Espírito, Pai. Continue confortando o seu coração, continue auxiliando ele em todas as coisas e trazendo alegria no seu lar também com o casamento a cada dia, Senhor. Nós pedimos a tua graça no seu ministério, na sua família, aonde ele estiver, Pai. Pedimos a tua bênção sobre a vida da sua esposa, Pai. É em nome de Jesus que nós pedimos que ele possa ser boca de Deus neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Para mim é uma alegria, um prazer muito grande estar aqui com vocês. O pastor Edmur é uma bênção, um amigo muito querido. E eu fiquei muito feliz e honrado por esse convite. E é a primeira vez que eu venho pregar aqui casado. A última vez eu estava noivo. Preguei aqui várias vezes solteiro. Mas os irmãos devem ter intercedido, né, orado. E aí Deus fez um milagre na vida da minha esposa. Não, na minha, né? E eu consegui encontrar alguém com fé suficiente, né? Ela tem bastante fé, bastante coragem e casou comigo, né? Então agora vocês oraram pela minha vida para Deus fazer um milagre. Eu casei, glória a Deus, está aí, o milagre está feito. Agora vocês têm que orar por ela, para Deus dar graça para ela, né, irmão? Porque não é fácil. Ela tem que vencer agora as batalhas, né? Eu sei como é que é. Bom, ou não sei, né? Porque já que eu sou a fonte da batalha, então... Bom, irmãos, hoje eu gostaria de falar com os irmãos. Eu sei que a gente está se preparando para o DIP, e o DIP tem a ver com a igreja espalhada ao redor do mundo. E essa igreja que está espalhada ao redor do mundo tem muitas necessidades, algumas delas bastante diferentes das necessidades que a gente tem aqui na nossa cidade. A igreja em Campinas, ela tem uma característica, ela tem uma história, ela tem uma formação, ela tem uma cultura, ela tem desafios próprios dela. E a igreja na Nigéria, no Camarões, é diferente. A igreja na Tailândia, onde eu servi, tem outros desafios bem diferentes. Quando eu estava servindo lá, tinha uma escola, e aí eu fui até chará de trabalho do pastor Edmur. O pastor Edmur dá aula numa escola para, eu acho que é para adolescente, mais adolescentinho, assim, né? 10 a 14. A minha turminha era menorzinha, menos de 10. E a gente servia na escola lá. E uma vez eu apertei o botão, não, beleza, não estraguei. Eu fiz amizade com bastante muçulmanos lá. E um deles quis colocar a filha na nossa escola. E a nossa escola atendia pessoas de fora da igreja, mas não muçulmanos, né? A igreja era seletiva com relação aos alunos quando a questão era de muçulmano. Por quê? Porque, embora o país não fosse muçulmano, o país fosse budista, a cidade onde a gente morava, ela ficava bem no extremo sul do país. E no extremo sul, 90% é muçulmano. Na verdade, inverte, né? No país, 95% é budista, 4% muçulmano, 1% cristão, mas naquela região era o contrário. Era 95 muçulmano, 4 budista e 1 muçulmano. Então o pessoal tinha medo de alguém ver um muçulmano entrando na igreja. E os muçulmanos passarem a ter aquela igreja como alvo para algum tipo de ataque, né? O pastor mesmo, uma vez, quando ele morava lá já, eles fizeram uma série de ataques no país inteiro.
E ele passou numa esquina e alguns minutos depois estouraram uma bomba na esquina onde ele tinha acabado de passar com a família dele. E mataram bastante gente. Então eles tinham medo, porque eles faziam isso mesmo. Eles jogavam bomba em igreja, jogavam bomba e atacavam pessoas, famílias. E aí eu cheguei no pastor e falei, pastor, tem uma notícia muito boa que você vai ficar muito feliz. Aí ele, o quê? Tem uma família de muçulmanos querendo pôr a filha na nossa escola. Irmãos, ele ficou assim, né? Meu Deus. Eu sabia que ele não ia gostar da notícia, né? Mas eu falei para ele, então, pastor, mas a gente é missionário, a gente tem que dar um jeito, né? A gente não pode simplesmente dispensar esse pessoal. E aí foi aquela história, eu acho que eu já contei aqui logo que eu cheguei do trabalho, mas graças a Deus não aconteceu nada, não teve ataque, a menina entrou na escola, a gente ensinou ela, preguei o evangelho para ela, para a família dela, e não tivemos nenhum tipo de problema, mas a igreja tinha medo, ela tinha medo, porque era um desafio dela. A gente, se chegar um muçulmano aqui da igreja, provavelmente não vai ter medo, a gente vai ficar feliz, né? Se entrar algum muçulmano aqui e a gente souber que ele é muçulmano, né? Não necessariamente está escrito na testa dele, muçulmano. Às vezes está, mas nem sempre. E se ele chegar aqui, vocês vão receber ele com a maior alegria. Vocês vão conversar com ele, vão pregar o evangelho para ele, talvez depois do culto vão ficar debatendo com ele para descobrir o que ele acredita e tentar explicar o evangelho para ele, vão pegar o endereço, vão visitar a casa dele, vocês vão ficar bastante empolgados, vão falar, nossa, que oportunidade. Mas lá era, nossa, que desastre. Outra realidade, outra situação. E imagina uma situação de uma igreja no Afeganistão, ou no Iraque, ou no Irã, se um muçulmano decide se converter. É bem diferente a estratégia, a forma de lidar com tudo isso, a forma de vivenciar essa situação. E eu gostaria de falar um pouco, irmãos, aqui hoje, sobre a nossa situação na nossa cidade. E, na verdade, dar um encorajamento para você, dar um encorajamento para essa igreja, para fazer missões na cidade. Então, abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 28. Versículo 18 até o 20. Essas são as palavras de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Agora, vai lá em Marcos, o próximo livro depois de Mateus, no capítulo 16. Do versículo 15 até o 20. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Senhor, nós lemos a Tua palavra, eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento para recebê-la no nome de Jesus. Irmãos, o que é a grande comissão? Você já parou para pensar assim, como eu poderia conceituar a grande comissão? Eu parei para pensar e eu criei um conceito de missão basicamente assim. O dever dado por Jesus à igreja de fazer com que todas as nações se tornem discípulos de Jesus por meio da pregação do evangelho e da administração dos sacramentos. O dever dado por Jesus à igreja de fazer com que todas as nações se tornem discípulos de Jesus por meio da pregação do evangelho e da administração dos sacramentos. Isso tudo, esse conceito, ele está basicamente nesses dois versículos. E é só uma forma mais explicada, mais detalhada de colocar, talvez uma forma na nossa cultura de colocar algo que Jesus já tinha dito. Eu repeti as mesmas palavras de outro jeito. É um dever que Jesus deu, e Ele deu para alguém, Ele deu para a igreja.
Tá? Ele não deu para mais ninguém. Eu não posso esperar a Prefeitura de Campinas fazendo missões. Não é dever da Prefeitura de Campinas. A Prefeitura de Campinas tem outros deveres. Ela tem que asfaltar as ruas, ela tem que cuidar do postinho de saúde, ela tem que manter merenda na escola, professor com salário, né? Ela tem que pôr a guarda municipal na rua. É isso que ela tem que fazer. O que ela não tem que fazer? Pregar o evangelho, administrar os sacramentos e fazer com que a Campinas se torne discípulo de Jesus. Não é dever da prefeitura. Eu não posso exigir que o presidente, ou que o governador, ou que o juiz, ou mesmo a polícia. Imagina a polícia fazendo missões, irmãos. Imagina se a polícia fosse ser a missionária. Se ela fosse converter Campinas. Todo mundo ia converter rapidinho, né? Mas, será que essa conversão seria verdadeira? Será que essas pessoas de fato iam acreditar no Senhor Jesus? Debaixo da ameaça de uma arma ou de um cacetete? Não ia ser algo real, concorda comigo? Não ia ser algo verdadeiro. Bom, pelo menos não no primeiro momento, talvez daqui a algumas gerações, né? Eles fizeram isso com o norte da África, fizeram isso com a Palestina, ao contrário, não para o evangelho. Foi assim que os muçulmanos ganharam o norte da África. O norte da África era todo cristão. Egito, Marrocos, eram cristãos, irmão. Eram cristãos. Você vai lá pregar o evangelho hoje. E essas pessoas, gerações e gerações atrás, os tataravós deles, foram convertidos ao islamismo sob a ameaça da espada. Ou converte ou morre. Pronto, tá aí. Olha que argumento bom. A minha fé é verdadeira. Ah, não concordo, tudo bem. Tá aqui a espada. Você que escolhe. Ou eu estou certo ou você vai sentir a temperatura dessa lâmina entrando em você. E todo mundo se converteu, obviamente, depois de um tempo. Alguns não se converteram. A igreja, ela se manteve fiel por bastante tempo e ainda existe um grupo muito pequeno de cristãos que existe nesses lugares. Não pense que você vai lá e não tem cristão nenhum. E eu não estou falando de pessoas que foram convertidas pelos missionários, não. Eu estou falando de igrejas que são descendentes desses antigos cristãos que estavam lá. Esse pessoal da igreja cópita, esse pessoal, eles estão lá, irmãos, muito tempo antes de qualquer missionário americano, ou inglês, ou brasileiro, ou qual que seja, chegar lá e pregar. Eles são filhos desses cristãos que resistiram daquela época. E que eles acabaram, o pessoal entendeu, eles não vão converter mesmo, então, tá aqui, esse aqui é o bairrinho de vocês, é o gueto. Vocês se viram aí, e eles têm que pagar a jizia. Né? Eles têm que pagar uma taxa para não serem mortos. Eles estão em estado constante de sequestro há centenas e centenas de anos. E a gente não pode esperar, basicamente, que eu estou contando essa história para dizer que a polícia não vai fazer missões. Né? Tudo começou aqui. Mas quem é que faz missões, irmãos? A igreja faz missões. Não é o governo, não é nenhuma instituição fora da igreja. É um dever que Jesus deu para a igreja. E esse dever, ele não é meramente para fazer indivíduos. A questão são as nações. Jesus manda em Mateus 28 que nós façamos com que as nações se tornem discípulos. Eu sei que a tradução mais comum que a gente tem da Bíblia dá a entender que são pessoas dentro das nações. Então, se eu ganhasse 2 discípulos no Brasil, 2 discípulos nos Estados Unidos, 2 discípulos em Portugal, 2 discípulos na Nigéria, 2 discípulos na Mongólia, e assim eu fizesse em todas as nações, teoricamente eu teria cumprido essa missão, né? Porque eu tinha que fazer discípulos, plural, de todas as nações, ou seja, pelo menos 2 de cada nação. E aí a gente facilitava a nossa vida, fazia só isso, ganhava 2 de cada nação e estava resolvido o problema. Mas não é isso que Jesus disse. Quando Jesus nos manda fazer missões lá em Mateus 28, o objeto do verbo fazer discípulo é as nações. São as nações que têm que ser discipuladas, não apenas indivíduos dentro daquelas nações. Então o objetivo não é meramente ganhar um punhado de brasileiros, um punhado de paraguaios, um punhado de colombianos. O objetivo é ganhar o Brasil. O objetivo é ganhar o Paraguai. O objetivo é ganhar um Afeganistão. Eu não quero só ganhar alguns afegãos. A igreja não tem uma missão meramente de ganhar alguns afegãos. A igreja tem a missão de fazer com que o Afeganistão, o Egito, o Marrocos, o Brasil, a Colômbia, se tornem países genuinamente cristãos, onde o evangelho é pregado em todas as esferas da sociedade e crido em todas as esferas da sociedade, inclusive nas esferas políticas, nas esferas de poder e nas esferas sem poder.
entre os ricos e pobres, os grandes e pequenos, todos precisam se converter ao Evangelho. Esse é o alvo da missão. E a gente faz isso de qual maneira? Por meio da pregação do Evangelho. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. O Evangelho precisa ser pregado e os sacramentos precisam ser administrados, porque Jesus disse que nós fazemos com que as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo faz parte da grande comissão. O sacramento faz parte da grande comissão. Não é só pregar, pregar só não basta, eu preciso pregar e batizar. E administrar a ceia depois. Eles precisam ser batizados, eles precisam tomar a ceia. E eles precisam fazer isso constantemente, regularmente. Por quê? Porque você foi batizado uma vez na vida e todo mês você está aqui tomando a ceia. Tem igreja que é toda semana, tem igreja que é todo dia, tem igreja que é uma vez por ano. Eu gosto mais das que são toda vez, todo dia. Porque daí eu posso tomar ceia todo dia. Eu adoro tomar ceia. Mas lá na minha é uma vez por mês, então fazer o quê, né? Mas quando eu vou visitar outra e tem ceia, eu não sei, irmão, tem irmão que é assim, não, já tomei na minha, e daí? E daí? Você está de barriga cheia? É um pedacinho de pão desse tamanho, irmão. Certo? Você vai participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, não é maravilhoso? É assim que a igreja faz missões. Ela prega o evangelho, ela administra os sacramentos e ela faz isso com o objetivo de expandir e ganhar nações inteiras para o Senhor Jesus Cristo. Agora, essa palavra, fazer discípulos, ela é muito interessante, certo? Por quê? Porque como é que você faz um discípulo? Bom, vamos trocar a palavra discípulo por, sei lá, aluno. Irmãos, eu acho que eu vou fazer um desastre aqui. A hora que eu for abrir, vai cair água no coisa. Alguém pode abrir para mim, por favor? Obrigado, professor. O que significa discípulo? Muito obrigado. Um aluno. Um aluno, alguém que estuda, um estudante. Isso é um discípulo. O discípulo é um estudante. O discípulo é um aluno. Então, suponhamos que isso aqui fosse uma escola, tá? Vamos supor que isso aqui fosse uma escola. Vamos supor que é a escola do pastor Edmur dá aula. Ele está andando, tal, ele vê uma criança na rua. Ele pode dizer que qualquer criança que ele anda na rua é aluna dele? Quem são os alunos dele? São aquelas crianças que o pai e a mãe foram lá na escola, assinou um documento com uma ficha de todos os dados dela e um contrato, e a partir daquele momento aquela criança foi matriculada. Aí ela é aluna do pastor Edmur. E aí ela vai ser aluna dessa escola, se ela for matriculada. Até o momento que ela não foi matriculada, ela não é aluno, ela não é estudante, ela não é discípula. Mas quando ela é matriculada, agora sim, a escola tem uma responsabilidade com ela e ela tem uma responsabilidade com a escola. Por quê? Porque agora ela faz parte do rol de alunos daquela escola. E a palavra para fazer discípulos, ela significa basicamente isso. O que Jesus está dizendo é: vão e matriculem as pessoas na minha escola. Façam com que elas se tornem meus alunos. Faça com que a educação delas se torne minha responsabilidade. Façam com que elas se tornem aprendizes do evangelho que eu estou ensinando para vocês, que eu estou dando para vocês. A palavra que eu estou entregando na mão de vocês. Vocês vão matricular essas pessoas na escola de Jesus. E o batismo é a matrícula, certo? Porque ele fala: vão e façam com que todas as nações se tornem discípulos. Essa é a ordem. Qual é o método? Onde está o gerúndio? Está no batizando-as. Então é assim que eu faço uma pessoa se tornar aluno da escola de Jesus. O batismo é a matrícula que introduz uma pessoa na escola de Jesus. E adivinha só, o batismo é ao mesmo tempo a matrícula que introduz a pessoa na igreja de Jesus. Vamos lá em Atos 2, versículo 41. Atos 2, versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aqui ele está dizendo que houve um acréscimo naquele dia, na igreja, de 3.000 pessoas. Como? Bom, o acréscimo foi porque 3.000 pessoas foram batizadas. Então é assim que uma pessoa entra na igreja. Isso significa, irmãos, que
Faz o raciocínio comigo. O batismo é a matrícula na escola de Jesus. E o batismo é a matrícula na igreja. Portanto, a igreja é a escola de Jesus. A igreja é a escola de Jesus. E se a igreja é a escola de Jesus, e a igreja é aquela que recebeu a missão, que significa matricular pessoas na escola de Jesus, então é impossível que qualquer outra pessoa faça missão, se não for igreja, mas isso a gente já viu, e é impossível fazer missão sem plantar igrejas. Não dá. Então imagina a seguinte situação: eu vou para uma cidade no interior da China onde não tem nenhum cristão e nenhuma igreja. Não tem nada. E essa cidade, essa comunidade, esse povoado no interior da China, ele está isolado de todos os outros povoados por quilômetros e quilômetros de fazenda. Então só tem plantação de arroz por 50 quilômetros até a cidade vizinha mais próxima. E ali não tem nenhum cristão e nenhuma igreja. Eu vou pregar o evangelho lá. Aí eu chego lá, entrego uns folhetos, falo de Jesus para as pessoas. Algumas pessoas se convertem, acreditam na mensagem que está sendo pregada. Eu vou na casa delas, explico melhor para elas, dou uma Bíblia de presente para cada um e batizo elas ali e vou embora. Eu fiz a missão? Onde que essas pessoas vão congregar? Quem vai pregar para elas? Quem vai servir ceia para elas? Quem vai ensinar elas a obedecer todas as coisas que eu tenho ordenado? Eu não posso chegar para elas, pregar para elas e dizer, você converteu, você está bonitinho, amém, você aceitou o Senhor Jesus, foi batizado, agora volta para sua casa e beleza, acabou aqui, eu já fiz minha parte. Você já creu, já preguei, agora eu vou embora, vou para outra cidade. Não, irmãos, não é assim que faz missões. Para essa coisa dar certo, eu tenho que matricular essa pessoa numa escola, o que significa que tem que ter uma escola para ela ser matriculada. Tem que ter uma igreja para que ela possa fazer parte e aprender do evangelho e continuar aprendendo. A igreja, ela precisa fazer missões e fazer missões necessita da plantação de igrejas. E a igreja precisa fazer missões na cidade porque ela precisa fazer missões em todas as nações e pregar o evangelho a toda criatura. Então você tem que pregar o evangelho, matricular as pessoas na igreja, você precisa de igrejas para que essas pessoas sejam matriculadas, e você precisa fazer isso em todas as nações, para todas as pessoas. Isso inclui fazer missões naquelas nações e para aquelas pessoas que moram em cidades, e agora eu digo cidade no sentido de que tem lugares que não são cidades, correto? Você vai, por exemplo, numa currutela lá no interior do Mato Grosso, é um pequeno povoado, o pessoal mora muito longe, são chácaras, cada um tem a sua hortinha, cada um tem a sua plantação de sei lá o que eles plantam lá, mandioca, abobrinha, chuchu e não sei mais o que. E é diferente a realidade de quem vive aqui. Se ele quiser plantar um cacto no quarto dele, na casa dele, ele tem que abrir um espaço, né, para ter um cactuzinho lá na prateleira. Porque a gente não tem espaço para nada, né? A gente tem outra rotina, a gente sabe tudo o que acontece na vida do vizinho, o vizinho ouve a nossa conversa em casa também, e depois de um tempo a gente acaba até se acostumando, já nem liga mais. Por quê? Porque a vida na cidade é diferente da vida no campo. E a gente precisa pregar o evangelho para as pessoas que vivem na cidade, certo? Porque a gente precisa pregar o evangelho para todo mundo. Então a igreja precisa fazer missões no mundo todo, isso inclui plantação de igrejas, e o mundo todo inclui a cidade. Portanto, a igreja precisa fazer missões na cidade, plantar igrejas na cidade. E Jesus, ele deu o exemplo para nós, quando eu falo da questão da importância da cidade, irmãos, não é só uma coisa assim, porque Jesus mandou pregar para todo mundo, e todo mundo inclui as pessoas que estão na cidade, então a gente tem que pregar para as pessoas da nossa cidade. Mas Jesus deu exemplo especificamente pregando para pessoas na cidade. Jesus pregou na cidade, em cidades específicas, em algumas cidades ele voltava sempre, e os apóstolos depois dele continuaram pregando nas cidades, dando muita importância para o evangelismo na cidade. E olha só, essa questão é muito interessante. Vocês lembram aquela história quando os discípulos foram pregando e tal, em Jerusalém a igreja foi crescendo, chega um ponto que a gente
Pelas nossas contas, no mínimo tinha 8.000 membros na igreja de Jerusalém. 8.000 membros. Era uma baita igreja. Era uma baita igreja numa cidade da época. Não era uma Campinas, correto? Jerusalém era uma cidade antiga. 8.000 membros dentro de uma cidade, era uma baita população daquela cidade. E era um mínimo, porque eu só estou contando aquelas duas grandes conversões em massa que aconteceram. 3.000 em uma situação, 5.000 na outra, mas e os outros que a Bíblia fala que iam sendo acrescentados dia a dia. Então essa igreja podia ter muito mais do que aqueles 8.000 membros. E quando o Estevão pregou para aquele pessoal, e teve aquele debate muito grande, eles apedrejaram Estevão no final, a perseguição não acabou em Estevão. Estevão foi assassinado e logo em seguida eles começaram a perseguir todo mundo na cidade. A igreja inteira foi perseguida, na cidade inteira. E o que aconteceu? Vamos lá em Atos, capítulo 8, versículo 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Depois, no dia em que eles apedrejaram e assassinaram Estevão por causa do evangelho, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E a gente pega e fala assim, nossa, tá vendo? Precisou de uma perseguição para eles obedecerem à ordem de Jesus, e só assim para eles irem pregando na Judéia e Samaria. E os apóstolos eram tão teimosos que nem com a perseguição saíram de Jerusalém. Isso parece ser o que a gente ouve muitas vezes sendo pregado e entendido. Mas eu gostaria de propor para os irmãos uma interpretação um pouco diferente aqui. Irmãos, imagine que uma perseguição explodiu em Campinas. Certo? Uma perseguição explodiu em Campinas, o pessoal começou a ir na casa dos crentes e prender os crentes e bater e humilhar e fazer uma coisa terrível para tentar nos desencorajar, para tentar nos fazer desistir, nos fazer voltar atrás. Quem você acha que são os alvos principais dos perseguidores? O povo ou os líderes? Os líderes, correto? É muito mais fácil para as autoridades que estão causando a perseguição falar assim, ó, vamos fazer uma lista aqui de quem a gente vai procurar o endereço, congelar os bens, confiscar o dinheiro que está na conta e levar preso, expulsar os filhos da escola. Quem? Pastor Edmur, pastor João, pastor Manuel, pastor tal. E vai pegando todo mundo. Então, quem eram os alvos principais da perseguição em Jerusalém? Os apóstolos. Os apóstolos eram os alvos principais. Todo mundo que não era alvo principal, fugiu, com medo de ser pego. E os alvos principais não fugiram. Os apóstolos, que eram os principais alvos da perseguição, decidiram ficar. Vocês vão confiscar tudo que é nosso? Pode levar. Vocês vão humilhar a gente na rua? Vamos ser humilhados. Vocês vão nos causar problemas, vão nos prender, presos seremos. Mas nós não sairemos da cidade, nós não vamos fugir de Jerusalém. Eles acreditavam, irmãos, no que eles estavam fazendo na cidade deles, é por isso que a perseguição não espantou eles. Espantou todo mundo, mas não os apóstolos. Irmãos, o que fez esses homens não fugirem não foi uma teimosia, não foi porque eles não queriam pregar o evangelho para os gentios, não foi porque eles não queriam cumprir a missão, pelo contrário, eles acreditavam no trabalho que eles estavam fazendo na cidade deles, eles estavam dispostos a sofrer perseguição e até mesmo a morte para cumprir a missão naquela cidade, onde eles entendiam que Jesus tinha mandado eles estabelecerem uma igreja forte, capaz de vencer, para que dali o evangelho se espalhasse para todas as nações. Eles acreditavam no que eles estavam fazendo. Nós precisamos, irmãos, eu preciso que tenha uma igreja em Hatyai, na Tailândia, com um pastor que seja teimoso o suficiente para acreditar que o que ele está fazendo lá é importante. Eu preciso que haja pastores em, Islamabad, naquela cidade,
que estejam dispostos a sofrer perseguição e não sair daquela cidade quando a luta estourar lá. Eu preciso de pastores que sejam fiéis e corajosos para pregar em Pequim, em Xangai, para pregar Pensa em uma cidade. Pensa em uma cidade. Pensei em uma pessoa. Eu preciso de pastores em Campinas que sejam dispostos a lutar e a sofrer, porque eles acreditam que o trabalho nessa cidade é importante. Porque eles acreditam que o evangelho nessa cidade precisa ser pregado. Que em Campinas precisa de uma igreja forte, que se mantém fiel à palavra de Deus, que não se deixa levar pela situação ou pela opinião dos outros. Imagina, irmão, se os irmãos que fugiram da cidade de Jerusalém, eles foram pregando para todo lugar. Eles saíram e foram pregando. A Bíblia diz que eles foram pregando. Eu não estou dizendo que eles estavam errados de fugir. A Bíblia nos dá essa situação. A gente viu a situação dos irmãos aqui em Camarões, que tiveram que ir fugindo, cidade, a perseguição, vezes vão fugir. O que eles vão fazer? Eles têm que fugir para salvar sua família, para salvar seus filhos. A situação é complicada. Mas imagina a seguinte situação: esses irmãos saem pregando para todo mundo, e aí uma das igrejas que eles plantaram foi a igreja de Antioquia, uma baita igreja, uma igreja muito importante no Novo Testamento. E imagina que essa igreja está lá, está sendo plantada, os gentios estão se convertendo, o evangelho está sendo espalhado, e a coisa está maravilhosa, e Paulo chega lá, e Barnabé chega lá, e Nicanor, e todos aqueles irmãos que estão ali. Que lindo. E aí eles perguntam, nossa, que legal. E quando que começou esse movimento? Alguém pergunta para eles, quando que começou essa igreja? Começou em Jerusalém. Que bonito. Como é que está a igreja de Jerusalém? Não tem mais. Morreu. Ninguém mais se reúne em Jerusalém. Irmãos, para os irmãos em Antioquia saber que a primeira igreja, a igreja de onde vieram os pregadores, os missionários, morreu, era uma baita de uma má notícia. Era muito ruim, era desanimador. Porque se eles não conseguiram suportar a perseguição, se eles não conseguiram vencer a perseguição, por que é que eu em Antioquia vou acreditar que a minha igreja aqui vai vencer? Quer dizer que se acontecer em Antioquia o que aconteceu em Jerusalém, nós também vamos acabar? A mensagem que nós pregamos e ouvimos aqui em Antioquia é tão fraca, é tão impotente que ela já morreu em uma cidade, provavelmente vai morrer nessa cidade também. Então, os apóstolos que permaneceram em Jerusalém, eles entendiam que a vida daquela igreja tinha que continuar. Para que as igrejas que estavam sendo espalhadas ao redor do mundo todo pudessem olhar para Jerusalém e falar, olha, eles estão firmes, eles venceram, e se acontecer aqui, nós vamos vencer também. Eles permaneceram fiéis, eles permaneceram de pé, eles não desistiram. E quando acontecer perseguição aqui em Antioquia, nós também não desistiremos. Nós também venceremos. Porque o mesmo Jesus que eles servem é o Jesus que nós servimos. Então nós precisamos de uma igreja em Campinas que seja forte assim, para que as igrejas que nós estamos mandando plantar em todo o mundo possam olhar e falar assim, olha, eles estão vencendo e nós vamos vencer aqui, porque eles têm muitos desafios, irmãos. Eles têm desafios imensos para enfrentar. Nós temos agora que levar o evangelho para lugares onde o evangelho já esteve e fortalecer a igreja em lugares em que ela está quase morrendo. E eles precisam olhar para nós e falar assim, olha, eles são uma igreja forte, viva, fiel, corajosa, leal, que enfrentou tudo e que continua vencendo, e nós vamos vencer com eles. Se você olhar, eu não vou ler com os irmãos, mas se você for lá em Apocalipse, capítulo 2 em diante, ler as cartas que Jesus manda João escrever para as 7 igrejas da Ásia. Interessante que essas igrejas não têm nomes denominacionais, né? O nome da igreja de Sardes é Igreja de Sardes. O nome da igreja de Éfeso é Igreja de Éfeso. O nome dela é a cidade onde ela está. E cada uma dessas igrejas é avaliada por Jesus Cristo de acordo com aquilo que ela está fazendo ou não fazendo na sua cidade. A igreja de Sardes, a igreja de Pérgamo
A igreja de Antioquia não está na lista, né? A igreja de Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, elas são avaliadas de acordo com o que elas estão fazendo ou não fazendo, vivendo ou não vivendo, como elas estão respondendo às situações que estão acontecendo com elas. Em Sardes, em Laodiceia, em Esmirna, em Éfeso, em Filadélfia. Então, irmãos, é realmente importante, os apóstolos estavam certos. A igreja, ela precisa fazer missões na cidade. E a igreja campineira precisa fazer missões em Campinas. Não é? A igreja que eu sirvo, a Igreja Batista, Povos e Nações, precisa fazer missões nessa cidade. A Igreja Nazarena, Comunidade dos Povos, precisa fazer missões em Campinas. Nós precisamos fazer porque nós fomos chamados para fazer. Deus nos colocou aqui com um propósito. Deus nos colocou nessa cidade com um objetivo. Tem algo no coração de Deus, na sua sabedoria insondável, nos seus planos inexplicáveis, que o homem nenhum pode explicar, entender ou mesmo penetrar. E ali ele decidiu que você, e que essa igreja, e que esse pastor que vos fala, tem que estar aqui, fazendo algo agora. E para onde ele vai nos mandar depois disso? É com ele. É com ele. Existe uma razão para nós estarmos aqui na nossa cidade. Existe uma razão para nós estarmos em Campinas. A razão principal, primordial, é glorificar o nome do Senhor aqui. Alguém precisa estar glorificando o nome do Senhor nessa cidade. Irmãos, tem muita coisa errada em Campinas. Tem um monte de pecado, tem um monte de corrupção, tem um monte de mentira, tem um monte de droga, tem um monte de prostituição. Tem muita coisa errada nessa cidade acontecendo. Precisa ter alguém aqui que glorifica o nome do Senhor. Precisa ter alguém nessa cidade, porque você sabe por que Sodoma caiu, né? Abraão intercedendo por Sodoma. Senhor, mas se tiver 50 justos, aí o Senhor fala, então eu não vou destruir a cidade. Mas se tiver 10 justos, se tiver um justo, irmãos, precisa ter alguém nessa cidade que glorifique o nome do Senhor para que ela não seja destruída pela ira do Senhor. Porque tem muito pecado aqui. Tem muita coisa errada. Então nós precisamos ter igrejas em Campinas que são fiéis a Deus de verdade, que têm uma vida santa e que glorificam o nome do Senhor com a sua vida e com a sua pregação, para que essa cidade não seja destruída. Precisa ter alguém aqui glorificando o nome do Senhor, alguém aqui por quem o nome do Senhor é honrado. E segundo, precisa ter alguém nessa cidade para que o louvor do Senhor não só aconteça, mas seja conhecido. Se você olhar, irmãos, a maneira como missões são vistas no Antigo Testamento, elas aparecem muito nos Salmos, correto? Salmo 67, Salmo 96, e por aí vai. É sempre fazer o louvor do Senhor conhecido entre as nações. Fazer a glória do Senhor ser conhecida na terra. E entre os profetas, onde que a gente vê referência a missões, né? Toda a terra será cheia da minha glória, a terra será coberta da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Como as águas cobrem o mar. Então, quer dizer, a glória do Senhor tem que ser conhecida e ela tem que cobrir todas as nações da terra, como as águas cobrem o mar. E deixa eu lhe dizer algo sobre as águas cobrindo o mar. Por conceito, o mar inteiro está coberto de água. Se tem alguma coisa que não está coberta de água, não é mar. É ilha, continente, é outra coisa. Onde tiver mar, tem água. Onde tiver mar, tem água cobrindo. E Jesus está dizendo, olha, onde tiver terra, onde tiver gente, a minha glória vai encher aquele lugar. A glória do Senhor precisa ser conhecida nessa cidade. O nome do Senhor precisa ser glorificado e a glória e o seu louvor precisa ser conhecido na cidade de Campinas. Fazer missões em Campinas, meus irmãos, é estratégico. Uma igreja fiel na cidade, ela é como uma luz que brilha no luzeiro. Uma igreja que é fiel na cidade, ela brilha e irradia o evangelho para muitos lugares,
para muitos lugares mesmo da cidade. Ela ilumina nações inteiras. Porque não tem como você ganhar uma nação inteira. Você tem como ganhar cidades, e de cidade em cidade você ilumina o resto da nação. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém quando todo mundo fugiu, porque a igreja de Jerusalém tinha que brilhar e ela tinha que iluminar as nações. Era estratégico você ter uma igreja fiel em Jerusalém, uma base firme de onde os irmãos podiam olhar e se inspirar. E nós precisamos assim também cumprir a nossa missão nas nações. E quanto mais nós brilharmos em Campinas, quanto mais a sua igreja, esta igreja, brilhar em Campinas, muito mais vocês vão brilhar no mundo todo. Muito mais vocês vão alcançar as nações da terra. Arrachai, Tabanca, Issã, Jordânia, Turquia, Marrocos, Portugal. Por quê, irmãos? Porque nós somos, acredite você, e você pode dizer isso com a boca cheia, nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Por que eu tenho certeza disso? Bom, porque Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E é isso que nós somos. Eu sou o que Jesus disse que eu sou. Então você é a luz do mundo. Você brilha aqui e daqui a luz espalha. Se a sua casa inteira fosse uma lâmpada, você não ia conseguir entrar lá, né? Mas você põe uma lâmpada no lugar certo e ali ela te ajuda a enxergar todo o resto. Se você brilha aqui, daqui, o Evangelho de Deus brilha para todas as nações. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, pelo Teu amor e pelo chamado que o Senhor nos deu, Pai, como igreja na nossa cidade, para pregar o Evangelho, daqui brilhar e espalhar e fortalecer a igreja entre as nações, Pai. Para que, Senhor, a igreja no mundo todo seja abençoada pela igreja que está em Campinas, Senhor. Pela igreja que está em Campinas, espalhada em várias congregações dessa cidade, com pastores pregando em vários lugares, Senhor, inclusive nesse lugar, nesta congregação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu peço, fortalece esses irmãos, faça com que eles brilhem nessa cidade poderosamente, para que Campinas, meu Pai, possa se converter e se tornar, meu Deus, em nome de Jesus, uma cidade cristã, Pai. Nós precisamos, Senhor, meu Deus, nós precisamos que o Itatinga feche, nós precisamos que as casas de prostituição dessa cidade vão à falência. Nós precisamos, Senhor, que os traficantes não tenham clientes aqui, Deus. Nós precisamos, Senhor, meu Deus, que os corruptos não consigam mais se corromper, porque eles não encontrem quem assine com eles. Nós precisamos, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, do Evangelho sendo pregado em cada esquina, meu Pai, de ladrões se convertendo no momento do assalto. Nós precisamos de sequestradores, meu Pai, se arrependendo, meu Pai, durante o sequestro. Nós precisamos, Senhor, do Evangelho sendo pregado. Nós não queremos parada sodomita, nós não queremos, meu Pai, pedofilia, nós não queremos mais mentiras na cidade, Pai. Nós queremos o Evangelho sendo pregado. Nós precisamos, meu Pai, que Campinas, a taxa de divórcio em Campinas caia a zero. Nós precisamos, Senhor meu Deus, que as escolas da cidade não ensinem mais mentiras, hipocrisias, agendas mentirosas, humanistas, diabólicas, mas que o Evangelho volte a ser pregado nas nossas escolas, nas nossas creches, Senhor. Nós precisamos disso, Senhor. Nós precisamos, meu Pai, que Campinas seja salva, que a igreja de Campinas seja fortalecida pelo Senhor, Deus. Nós precisamos, meu Pai, que os teus servos que foram chamados, os teus escolhidos, os pastores dessa cidade, sejam, meu Pai, com o seu coração encorajado, tenham certeza de que o Senhor chamou eles para esta hora, para esta cidade, que é aqui que o Senhor os escolheu, e que eles estejam firmes aqui como uma rocha, que eles sejam como rochas, Pai, onde a tua igreja possa se apoiar e falar, realmente, eles são exemplos para mim de coragem, de ousadia, de intrepidez, de lealdade, de fidelidade, em meio à perseguição, em meio a mesmo tentações, Pai, que nós somos expostos todos os dias nessa cidade, Pai. O diabo o tempo todo tentando nos derrubar,
o tempo todo tentando nos enganar, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a olhar para a Tua luz, ficar com os olhos fixos no Senhor Jesus. E a partir disso, dessa luz, desse brilho, dessa referência fiel e verdadeira, esse farol que nos mostra exatamente para onde ir, nós possamos também brilhar, Pai, na nossa cidade, o Teu Evangelho. Em nome do Senhor Jesus, Pai.